Muito bem, eu agradeço imensamente o convite para falar para o grupo de mulheres misto, né? Isso. Foi uma surpresa muito agradável ter os irmãos aqui. Eu gostaria de dar algumas dicas sobre como ler o livro dos Salmos. Então não vou fazer um sermão e nem um estudo bíblico. Eu vou dar algumas dicas sobre como ler com maior proveito e mais sistematicamente o livro de Salmos, tá bem? Por isso eu quero que vocês tenham a Bíblia aberta imediatamente no livro dos Salmos, que nós vamos fazer uma caminhada para lá e para cá, tá bom? É importante para você ter a necessária intimidade com a palavra, certo? O livro dos Salmos é, na verdade, um cancioneiro. Os judeus, os primeiros leitores do livro dos Salmos, chamavam Salmo das Orações, ou Livro das Orações, porque é um livro muito diferente do livro dos profetas, dos livros históricos e de outros livros bíblicos. Então nós temos, na verdade, um cancioneiro. São canções, que foram compostas para o uso do povo de Deus. Por isso o nome deste livro é Livro das Orações. Mas é um livro enorme, 150 salmos. E isto é mais ou menos como um filão. Sabe o que é filão? Filão de pão italiano. É grande, consistente e não dá para comer de uma vez só. Bom, eu acho que não dá para comer de uma vez só. É preciso dividi-lo em fatias, em pedaços, para que a gente possa degustar esse filão. Mas é um filão também de ouro, é um verdadeiro tesouro. Não é à toa que é o livro preferido da maioria das pessoas que leem a Bíblia. E como um filão de ouro, é um tesouro a ser descoberto, uma pedra a ser lapidada. Não a Escritura, mas o nosso coração ser lapidado por esse tesouro. Como filão de pão, é composto de muitos ingredientes. Bom, vocês meninas, né, sabem melhor do que nós homens, ou deveriam saber, como se faz um pão. Daí a farinha é um elemento, o ingrediente, manteiga. Bom, essa é a receita do meu pão, tá bom? Um pouco de ovos, um pouco de água e, fundamentalmente, uma quantia pequena, mas necessária de fermento. Então este livro da Escritura é essa mistura de ingredientes. Eu esqueci do sal, né? Mais importante. Essa mistura de ingredientes nós não vemos depois que o pão está pronto, mas nós podemos saborear. Então este livro é um filão que nós precisamos dividir em fatias para sentir o gosto aprazível, gostoso de cada pedaço. Já não é mais o ovo, já não é mais o sal, a farinha ou a água, o fermento, mas é o pão. E como o pão, ele está posto para alimentar as nossas vidas, certo? Muito bem.
Por isso, primeira dica que eu daria sobre o livro dos Salmos é que é um livro fatiado pelos escritores da Bíblia. Eles já cortaram alguns pedaços maiores para facilitar. Esses pedaços maiores nós chamamos de livros dentro do livro dos Salmos. Então nós temos basicamente 5 livros. É quase que uma imitação dos 5 livros de Moisés, a divisão. Isso é muito comum no judaísmo, dividir tudo em 5. O Evangelho de Mateus, por exemplo, é dividido em 5 grandes discursos de Jesus, porque ele é o novo Moisés, e o livro dos Salmos também. E como que a gente percebe isso? Lendo alguns versículos espalhados pelo livro. Então vamos abrir no Salmo 42, verso de número 13. Eu vou pedir que vocês leiam também, para que ouçam outras vozes. É 41, desculpa. Não tem põe aí, né? 41, 13. Salmo 41, 13. Alguém pode ler, por favor? Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. Muito bom. Algumas Bíblias trazem em cima do Salmo 42 a expressão livro 2, não tem? Segundo livro. Ou segundo livro. Então, o primeiro pedaço desse filão vai do Salmo 1 ao 42º. Desculpa, ao 41º, tá certo? O 42º, o Salmo 42, começa um outro livro, que vai até o Salmo 72. Vamos olhar? É sempre os últimos versos de cada salmo citado. Salmo 72, verso 19 e 20. Alguém pode ler, por favor? Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Isso. Observem que é a repetição do versículo 13 do livro, ou melhor, do primeiro livro, final do primeiro livro, que é o Salmo 41, certo? O próximo livro repete a mesma expressão. Salmo 89, verso 52. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. E nós chamamos isso de doxologia. Essa palavra bonita, doxologia, significa uma bendição, uma palavra de bênção. Bendito seja o Senhor de eternidade em eternidade. Amém, amém. Vai sendo repetido para finalizar cada livro. Notem que o Salmo 90 inicia o livro de número 4 dentro do texto. O próximo pedaço desse filão é Salmo 106, 48, o último versículo do Salmo 106. Se alguém puder ajudar na leitura. Seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém. Aleluia. Amém. Aí é o término do quarto livro, do quarto pedaço. Então nós temos essa repetição bem marcada, mostrando, olha, aqui termina um livro e começa o outro. E o último livro, o quinto livro, que vai do Salmo 107 ao 150, termina com um grande louvor, que é o Salmo 150 inteiro. Nós não precisamos ler o Salmo 150 todo, mas é o Salmo de louvor, e começa dizendo aleluia.
E aí vai dizendo que toda a terra, todo ser que respira, com todo tipo de instrumento, se deve louvar a Deus. Este salmo encerra não apenas o livro quinto, mas encerra a ponta de lá do filão, tá certo? É a ponta, bom, não sei como é que vocês cortam, se vocês são canhotos, mas a gente corta a bengala aqui, isso se diz aqui em São Paulo, não sei se se diz ainda, corta para as beiradas. Então nós temos, a primeira dica é que nós podemos ler o livro dos Salmos em livros separados. Depois fica fácil, de 1 a 41, de 42 a 89, de 90 a 106 e de 106 a 150. Oi? 42 a 72. Obrigado. Isso vai ficando na nossa memória. A segunda dica sobre a leitura do Salmo é que não são exatamente 150 salmos, porque há salmos repetidos, há salmos separados e há salmos compostos. O Salmo número 14 é idêntico ao Salmo 53. Veja que não é possível ler cada texto que nós estamos citando, mas vocês podem anotar na Bíblia. Eu faço assim, pego um lápis e anoto em cima do Salmo 14, eu anoto o 53, eu já sei que é para eu ler o Salmo 53, com pequenas variações no nome de Deus. O Salmo 53 repete o 14, ou o 14 repete 53, parece que depende de onde a gente começa a ler, né? Tá bem? Então, é um salmo repetido. Há salmos que foram separados, mas que originalmente eram para ser lidos juntos. O Salmo 42 e o Salmo 43 formam um único salmo. Como que a gente sabe disso? Vamos abrir o 42. Salmo 42, verso número 11. Salmo 42, 11 diz: Por que estás abatido a minha alma e por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. O Salmo 43, verso 5, tem o mesmo refrão, com as mesmas palavras, na mesma ordem. Olhem o 43, 5. Porque estás abatido a minha alma, e por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Isso nós chamamos de estrofe. É uma canção, e essa estrofe é repetida no corpo da canção. Portanto, o Salmo 42 e o Salmo 43 são um único salmo. Se vocês lerem em casa atentamente, com cuidado, vocês vão perceber que ele trata do mesmo assunto, usa as mesmas palavras, usa o mesmo refrão. Então, isso facilita a leitura e a compreensão do texto, tá bem? Há salmos que precisam ser lidos juntos. É o caso do Salmo 50 e o 51. A gente costuma ler só o 51 e alguns pedaços do Salmo 51, que diz o texto, se refere a Davi. Mas o Salmo número 50 prepara
o ambiente para se ler o Salmo 51. O Salmo número 50, o Salmo número 50 é irmão gêmeo do Salmo 51. Então é preciso ler os dois juntos. Há outras ocorrências nos salmos, quando um salmo é composto de outros dois. Vejam, por exemplo, o Salmo número 100. Salmo número 108. Eu vou fazer assim. Vocês aqui abrem o Salmo número 108. Essa primeira fileira aqui abre o Salmo número 57, do verso 7 ao 11. E a fileira de trás ali abre o Salmo 60, de 5 a 12. 108, vocês abrem 57 de 7 a 11, e vocês atrás abrem o 60 de 5 a 12. Eu vou ler e vocês acompanham, tá bem? Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Redar-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvor entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Confere com o Salmo 57, letra por letra, não é? Agora eu vou ler a segunda parte do 108, e vocês acompanham no 62. Desculpa, no 60, de 5 a 12. Para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Disse Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é o meu cetro, Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei, e assim sucessivamente, tá bom? O Salmo 108 é composto então de dois outros salmos, do Salmo 57 e do Salmo 60. O Salmo número 70, vamos voltar. O Salmo número 70 corresponde aos versículos do Salmo 40, de 13 a 17. Então, Salmo 40, de 13 a 17, que é a última parte do Salmo 40, é a repetição do Salmo 70. Então, o livro dos Salmos não tem exatamente 150 salmos, mas tem esses salmos duplicados, separados, fundidos, que vão sendo usados em diversas ocasiões. E é importante notar que estes salmos estão em livros diferentes. Muito provavelmente foram usados em situações diferentes, em contextos diferentes. Por isso essa repetição desses salmos aqui. E o autor é o mesmo? Muito provavelmente. É o uso que se faz das composições que estão disponíveis, né? Outra dica que eu daria para ler o livro dos Salmos, e tem a ver com o que você perguntou, é a variedade de autores. Nós temos os salmos atribuídos a Moisés, temos salmos atribuídos a Davi, pelo menos 73
os 150 são atribuídos a Davi. Temos salmos atribuídos a Etan, temos salmos atribuídos a Asaf, muito bem, e alguns não são atribuídos a ninguém. Há um a Salomão, pelo menos. 72. Oi? 72 de Salomão. O de Salomão, né? Então essas atribuições a esses autores significa uma coisa, significa uma experiência única com esse Deus. A experiência dos escritores anônimos, que não aparece o nome, a experiência de Asaf, de Davi, de Moisés, de Salomão, e seja quem tem escrito os salmos, de fato, são experiências diferentes com esse mesmo Deus. São experiências únicas que foram registradas e compartilhadas com a comunidade. Por exemplo, quando nós lemos um salmo de doente, de uma pessoa enferma, nós, quando estamos enfermos, nos identificamos com este salmo. Salmo de confiança, por exemplo, quando meditamos e rezamos, vamos dizer assim, o Salmo número 23, a gente sente a mesma confiança que o autor e os leitores e quem usou esses salmos sente também. Então são experiências humanas de Deus, e são experiências singulares, experiências nas quais nós participamos porque somos humanos. Então não é um livro que canta fatos heróicos, como há livros na Bíblia, mas falam de experiências diversas, em muitas situações, e cada situação gera um tipo de experiência. Então, por exemplo, o livro dos Salmos e a Bíblia em geral foi vivida, escrita em boa parte por pastores de rebanhos, de ovelhas, por o que a gente chama de beduínos. Então é preciso ler o Salmo 23 com a ótica de um beduíno, de alguém que vai levar o seu rebanho atrás de pastagens, e ali, atrás de águas, e ali tem uma experiência com o seu Deus. E isso gera um tipo de texto também. Eu estava falando aqui do filão de pão, né? Aonde que a gente lê receita? Mesmo nos programas de televisão, é na cozinha, não é? Se queremos olhar uma planta de engenheiro, normalmente é numa obra, né? Se queremos falar de um evento esportivo, uma reportagem, a gente vai num estádio, num ginásio, em algum lugar. Então esses, na verdade, tipos de textos, de experiências, provém também de situações específicas que geram textos específicos. Então, por exemplo, quando nós podemos cantar um hino? Em um funeral? Nenhuma? Em uma vitória, em uma comemoração, né? Quando nós cantamos uma canção de súplica? Quando a gente faz aniversário? Quando a gente está de cama, não é? Quando a gente está numa encrenca, em um beco escuro, quando a gente está amargurado. Quando falamos quando levantamos um clamor coletivo, por exemplo, na igreja ou na nação. Bom, na nossa está na hora de levantar, né? Quando nós temos crises,
catástrofes, enchente, terremoto, essas coisas que a gente acha que está muito longe, né? Então, cada tipo de texto que a gente chama de gênero literário vai servindo a um propósito muito específico. Então nós temos salmos, por exemplo, de coroação do rei, que era a ocasião que eles cantavam esses salmos louvando a Deus pelo rei que eles tinham. Bom, nós podemos então fazer uma composição de um louvor pelos nossos governantes. O que vocês acham? É melhor uma súplica, né? Há também lamento, né? Quando que a gente canta uma música triste, de lamento? Funeral seria uma boa hora, né? Se bem que a gente canta no funeral palavras de esperança, mas o coração amargurado também, dolorido, né? Então essas ocasiões é uma outra dica importante, né, para ler os salmos. A gente não vive em um estado de alegria constante. Vive? A gente vive sempre com saúde? A gente tem fome, não tem às vezes? Não, falando de pão, nós vamos fazer aquele lanche hoje em casa, né, amor? Passar e comprar um filão ali. Então essa dica sobre o tipo de pessoas que escreveram, de experiências que passaram, nos falam muito de perto. Vou adiante e falar da linguagem dos salmos. Nós estamos acostumados com a linguagem da nossa sociedade, que é uma linguagem muito abstrata, né? Por exemplo, felicidade. Alguém sabe o que é? Paz. Alguém sabe o que é? A linguagem dos salmos é uma linguagem absolutamente concreta. Então, quando aparece a palavra paz na Bíblia, e particularmente nos Salmos, não é uma paz, ausência de guerra, o Brasil vive em paz. É uma paz muito palpável. A palavra paz na Bíblia significa bem-estar, estar com barriga cheia, sem sede, com saúde, com os filhos criados, com o salário do mês, com uma vida confortável. Quando o texto dos Salmos dizem para orar pela paz em Jerusalém, diz no verso seguinte, para que sejam prósperos seus muros, é prosperidade. Não confundir com essa avacalhação que se fala aí, que você pode ter tudo que você quiser, né? Que Deus tem que te dar. A prosperidade aqui não é vida regalada, mas um estado de bem-estar, que você está tranquilo, está feliz, está descansado, está com saúde, está com emprego, está numa boa, como a gente diz, né? Então, a linguagem é muito concreta, é uma linguagem da experiência, uma linguagem do dia a dia, não é algo que a gente tem que ficar imaginando, como dizem alguns, a teologia, mas palavra do dia a dia, pois não? Se a gente ora pela nossa nação, por paz, é para termos paz. Para? Ora pela paz da nação, para termos paz. Isso. Aí nós vamos ter paz. Por isso que a gente é bom orar pela nossa nação. Sem dúvida. Agora, no Brasil, ter paz significa juntar toda essa riqueza que está na mão de alguns e distribuir, para que todos tenham paz de fato, né?
Mas será que tem? A Bíblia diz que tem. Esses que estão aí distribuindo entre eles? Não, mas não é o caso, né? Tá bem? É. Muito bom. Outra observação importante sobre a linguagem, que ajuda muito a gente a ler os Salmos e ajuda muito a gente a viver conforme a vontade de Deus, é a autenticidade. O livro dos Salmos não tem meias palavras. Ninguém fica escolhendo palavra para falar com Deus. Quando a pessoa está ameaçada de morte, à beira da morte, olha o que ela diz para Deus. Salmo número 6, por exemplo. Salmo número 6, verso número 5. Salmo número 6, verso número 5. O que diz aí? Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Não é a única palavra dessa que nós encontramos na Bíblia. Veja o Salmo 30, verso 9. Salmo número 30, verso número 9. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará sua fidelidade? É muita coragem, não é? Aqui a minha tradução diz assim: que vantagens obterás no meu sangue? Se eu for à cova, quem vai te louvar? Azar é seu, você vai perder um adorador, né? Não é uma pessoa... como a gente chama uma pessoa assim? Desbocada, né? Fala mesmo, né? A Bíblia está cheia disso, viu? O Salmo 88 tem a mesma expressão: se eu morrer, o senhor vai perder um adorador. Isso é autenticidade. Se dói a barriga, ele diz para Deus que dói a barriga. Não fica assim: ai Senhor, tira a minha dor. Obviamente que Deus não precisa ser informado aonde dói, mas é uma linguagem autêntica. Eu estou com dor na barriga. Bom, pode parecer nada para gente que tem médico perto, né? Remédio, né? Mas para quem vive uma vida no deserto, para quem vive uma vida de nômade, uma disenteria muito grave, precisa orar. O Salmo 121, vocês conhecem bem como começa? Elevo. De onde me virá o socorro? É a pessoa olhar para a montanha, aquela imensidão, e sentir-se ameaçado, como se atrás da montanha tivesse algum perigo que pudesse fazer mal. O Salmo número 4, há uma palavra sobre: eu coloco a cabeça no meu travesseiro e gemo, né? E não consigo descansar, meus olhos não pregam. Quando a pessoa, o Salmo 130, a pessoa está profundamente amargurada por causa do pecado, ele diz para Deus: das profundezas clamo a ti. Então, uma das coisas que tem me ajudado a viver uma vida cristã saudável é a autenticidade. Ser o que você é, porque Deus conhece o seu coração, conhece a sua vida, conhece a sua história. Não há nada escondido da luz maravilhosa de Deus, que o Espírito de Deus não ilumina.
Então o negócio é ser autêntico mesmo. Não sei se ele chegaria ao ponto de dizer, você vai perder um adorador. Bom, com essa voz não... também, né? Não é grande coisa, tá? Vocês podem falar isso, tá bom? Mas é preciso autenticidade. É preciso ser o que a gente realmente é. E isso o livro dos Salmos ajuda muito, porque há sempre alguém falando das suas dores, das suas alegrias, seus medos, seus prazeres, experiências de todas as idades, de todas as situações, de todos os sexos, de todos os gêneros. E aí é outra dica, a linguagem deste livro é falar com Deus. Os livros proféticos falam de Deus. Deus é justo, Deus te cobrirá com bênçãos, ou Deus te castigará. É um profeta falando. Mas o livro dos Salmos é uma conversa com Deus, é diretamente com Ele. Não tem sacerdote, não tem profeta, não tem ninguém que faça essa mediação. A pessoa está como ela é diante de Deus. Então fala com Deus. Não é um livro que fala de Deus, mas fala com Deus. E mais uma dica sobre a linguagem é que é uma linguagem poética. Por ser poética, é metafórica. Isso significa que é uma linguagem rica de símbolos, de setas que indicam o significado. Isso significa para cada um de nós que nós podemos aplicar o sentido desses símbolos e metáforas diretamente em nossa vida. Repetindo o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um salmo de quem está indo para Jerusalém, de quem está indo para o templo de Jerusalém. E o que nos diz hoje? Na escola dominical, geralmente a gente começa com esse versículo, né? O pastor Joézer de Limeira, alguns conhecem, né? Ele colocou uma outra vez no Facebook, atrasei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Casa do Senhor se tornou a igreja para nós, ou aonde o povo de Deus está reunido. Então as palavras vão ganhando o significado que tem para a gente. Isto é, como leitores e leitoras da Bíblia, a gente participa do texto. A gente não é apenas um ouvinte distante, um ouvinte indiferente, um ouvinte que fica longe. Neste livro, a gente entra no ritmo da poesia, entra nas metáforas, nos símbolos, e vai descobrindo cada um ao seu modo, cada um à sua maneira, cada um segundo a sua experiência, vai descobrindo as maravilhas de Deus e a palavra de Deus para as nossas vidas. Muito bom. Eu quero falar sobre o Salmo número 1. Vocês poderiam abrir, por favor? Salmo número 1, ou primeiro, né? Este salmo é um programa. Se você quer ler o livro dos Salmos inteiro com uma direção, a direção é dada no Salmo 1. Então nós vamos ler
este salmo e ver algumas lições deste programa, certo? Eu vou ler na tradução do Almeida, vocês podem acompanhar. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Este salmo, ele é a porta de entrada para o saltério, para o livro das orações. E ele traz, na sua composição, praticamente todos os elementos que vão aparecer por todo o livro dos Salmos. E é muito claro, já de início, o contraste entre o justo e o pecador, entre o caminho do Senhor e o caminho longe do Senhor. Então vejam que o Salmo começa dizendo bem-aventurado, feliz. Aí troca a palavra homem pela palavra pessoa, né? Feliz é a pessoa que deixa de andar no conselho dos ímpios, deixa de se deter no caminho dos pecadores e deixa de se assentar na roda dos escarnecedores. A palavra usada aqui no início, no caminho dos pecadores, aparece no final também, no verso 6. Lá se diz que o caminho dos justos o Senhor conhece, mas o caminho dos ímpios é destruição. Então, basicamente, o livro dos Salmos fala de uma vereda, de um caminho, e é o caminho do Senhor, é o caminho de Deus. E quem está no caminho de Deus está agindo com justiça, é chamado de justo. E quem está fora do caminho é chamado de ímpio, é chamado de pecador, é chamado aqui de escarnecedor. Observe que há uma gradação. A pessoa anda com o pecador, para na roda dos ímpios, né? E depois ele se assenta, ele vai ficando, fazendo a sua casa. Agora vamos imaginar este salmo em uma trilha de beduínos. Nós somos beduínos, pomos a nossa tenda nas costas da mula, do burro, do camelo, de certo, né? E vamos andando. Por experiência, essa gente sabe o caminho que vai dar direto em correntes de água, caminho que vai dar direto em pastagem, não é assim? Eles não ficam vagando para lá e para cá. Eles sabem exatamente o caminho que eles devem percorrer para chegar a pastagens, às águas, para eles e para os rebanhos. Então, caminhando em caravana, eles vão prosseguindo sempre na mesma direção.
mas pelo caminho eles encontram gente que acha que tem água do outro lado também. Gente que supõe tem pastagens para o outro lado. E aí eles começam a andar. Sabiam que tinha que ir por ali, mas começam a se desviar e andar junto a essa gente que perdeu o rumo. Porque pecador, na Bíblia, é quem perdeu o rumo, quem se afastou de Deus, quem saiu do caminho. E quando eles já estão andando com aquela gente que está perdida, eles se perdem também. Param, e não tem como pedir informação no deserto, não tem placa, não tem GPS, não tem bússola. E logo estão acampados com essa gente. Então a figura é essa. Feliz é a pessoa que não vai atrás da caravana perdida. Sabe que o caminho é por ali e segue reto por esse caminho. Então essa é a figura que perpassa todo o salmo. Aí o verso número 2 começa com uma adversativa. Antes, porém, entretanto, todavia, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. A palavra prazer é deleite, é sentir-se abençoado, sentir-se feliz com a leitura da palavra de Deus. Agora pensem no seguinte: você cuida de um rebanho e seu veículo é um camelo, sua casa é uma tenda, você não carrega biblioteca, não carrega livro, né? Nem tablet, tá bom? Por isso se diz: guarda a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Muitos salmos são construídos em ordem alfabética, os versículos, para que as pessoas gravem melhor. Então, a palavra lei, que aparece em todo o livro dos Salmos, a palavra lei significa instrução, significa o processo de educação. Não é a lei de Deus, no sentido que Deus decretou, a gente tem que cumprir. Não. A palavra lei significa a instrução de Deus. Quem dá a direção do caminho certo? Nós cristãos ainda temos a vantagem de crer em Jesus, não é? E dizer: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Quem nos direciona, quem nos instrui no caminho certo é Deus. Por isso não vai atrás de caravana perdida, não vai atrás de pessoas sem rumo, não vai atrás de pessoas que perderam-se de Deus. Na sua lei medita de dia e de noite. Como se faz essa meditação de dia e de noite? Bom, de dia tudo bem, está acordado, pode meditar. Mas a noite também é propícia para meditação. Imagine você numa tenda. As tendas são de couro de animal, são escuras, pretas, mas são como aqueles telhados sem estuque, que deixa a luz da lua vazar. Vocês já tiveram essa experiência? Já morei numa casa assim. Eu também morei. Ficam muitos pequenos raios de luz vazando do teto, né? Quando se diz para Abraão: sai da tua tenda e conta as estrelas do céu, tem esse contexto. Medita
na criação de Deus, por exemplo. Salmo 19 não diz isso? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Então, é uma coisa muito prática. Meditar vem do verbo ruminar. Lembre-se que a gente está andando pelo deserto, procurando pastagem. E os nossos camelos comem de dia e mastigam de noite. Não sei se vocês tiveram vaca já, ou moraram em casa que tem vaca. Vai ficar mastigando a noite inteira. Capinzinho, ou as coisas lá, né? Depois vai para o estômago, volta para a boca, ela mastiga de novo. É a mesma palavra aqui. Ruminar, mastigar e remastigar. Praticar, sentir o sabor, a palavra de Deus. Sentir o prazer de fazer isso. Então não é ficar lendo a Bíblia, mas praticando a Bíblia. Aí vem a comparação, a metáfora, né? Ele é como uma árvore plantada junto à água corrente, que no devido tempo dá seu fruto, e sua folhagem nunca murcha. A que você compararia hoje? Você não é beduíno, né? A que você compararia hoje a pessoa que anda no caminho do Senhor? É uma figura, é uma metáfora. Para quem está atrás de pastagens, de águas correntes, uma árvore plantada é uma árvore frondosa, frutífera, verdejante. Porque lembre-se que já passou pelo deserto, por cactos e aqueles arbustos que parece que não tem vida no meio do deserto. Ao que você compararia hoje? A Bíblia chama você para fazer uma comparação, uma metáfora. E ao contrário, o ímpio é como a palha que o vento dispersa. É interessante notar que a palavra vento é a mesma palavra que espírito na Bíblia, no Antigo Testamento. E tanto espírito como vento tem uma direção. Já ouviram falar do vento sul? Lá no Rio Grande do Sul é minuano, né? Tem um tal de vento minuano lá. E em Santa Catarina é vento sule. O vento tem um caminho. A gente não sabe. E apesar do Novo Testamento dizer que o vento sopra onde quer, para falar do Espírito de Deus, o vento tem um caminho a percorrer. Então, o ímpio é como a palha que esse vento que deveria carregar, indicar o caminho, seguir adiante, a mostrar a direção, acaba por espalhar. Porque uma folha seca quer dizer que já se desprendeu da árvore, já não tem mais raízes, já não tem mais como frutificar ou viver. Também é uma metáfora. Aí diz a consequência disso: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Isso é, eles não estão na nossa caravana, ou na caravana dos justos. Eles se perderam. A gente não sabe, mas se perder no deserto é perder a vida, né? E a congregação aqui não é congregação no sentido de igreja, mas é o acampamento dos beduínos. É a reunião
daqueles que vão pelo mesmo caminho. E finalmente o verso 6 fecha o Salmo falando do caminho. 2 vezes aparece a palavra caminho. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Eu vou retraduzir para vocês essa última parte assim. Mas o caminho do ímpio o leva à perdição. Porque ele está perdido mesmo. E ele não vai encontrar o rumo. Pois bem, o caminho do justo, diz aqui, o Senhor conhece o caminho do justo. O que é conhecer? Mais uma vez a nossa língua atrapalha, né? Conhecer é ter conhecimento, é isso? É saber de alguma coisa. Mas não é isso que o texto diz. A palavra conhecer expressa uma relação de intimidade e companhia. Isso significa que Deus está numa relação de intimidade e de companhia com o justo, com o seu povo. Essa mesma palavra aparece em Gênesis 4, para falar que o Adão conheceu a Eva e ela concebeu e deu à luz a um filho. Nossa tradição é a prova, o Senhor aprova dos justos. Então, mas também não diz nada, né? É como se eu agisse e Deus me aprovasse. Não é isso que está dizendo. Deus caminha junto com o seu povo. Esse é o sentido da palavra. Conhecer de intimidade, fazer companhia, estar ligado, associado, mas de intimidade, não é dar as mãos, é caminhar com a presença. Veja que isso é tão concreto que lá no deserto há uma coluna de fogo que vai diante do povo, a presença visível de Deus, e atrás, vai na frente é uma coluna de nuvem, né? Estou trocando aqui. Vai a nuvem na frente e o fogo, a coluna de fogo atrás. É a presença visível. É o fogo na frente e a nuvem atrás. Acho que eu estou andando de costas. É o fogo na frente para mostrar o caminho, certo? Certo. Né? À noite. Isso, né? E a sombra para proteger, não é isso? Mas quando eles vão fazer a travessia, no primeiro momento, a coluna de fogo impede do objetivo. Ótimo. Seja em que direção for, essa é a presença de Deus. Deus está conhecendo o seu povo, já está andando com ele, está intimamente acompanhando o seu povo. E o caminho que aparece aqui em Provérbios, Eclesiastes, é o caminho reto, não é um caminho com desvios. A própria palavra no texto mostra um caminho reto. O pecado é errar o caminho, errar o alvo. Já ouviram falar? O alvo é a direção, não é uma flecha que se atira apenas, mas uma direção. Você está no trilho certo, né? Então a palavra caminho é um modo de vida, é uma maneira de se viver. Não é um caminho para ser percorrido de forma relapsa, de qualquer jeito. Há uma maneira de se fazer esse caminho, e essa maneira é com a companhia de Deus. E finalmente, então, como nós retraduzimos, a última parte do verso, mas o caminho, o modo de vida do ímpio o leva ao desvio, à perdição, para longe de Deus. Isso significa
estar longe de Deus, não andar nos caminhos do Senhor. Então este salmo é um resumo, um programa para se ler o livro dos Salmos. Sempre quando você estiver lendo o salmo, lembre-se do salmo primeiro, porque ele é um programa, ele é a direção, é por aqui que a gente tem que ir, é a maneira posta no próprio livro do salmo, para que a gente trilhe este caminho reto, portanto, caminho da leitura da palavra de Deus. E deve servir, obviamente, para toda a palavra de Deus. Mas como a gente está falando de Salmos, vamos então nos restringir apenas ao livro dos Salmos, tá bem? Então nós temos aqui um programa, que é a porta de entrada para o livro dos Salmos. Essa é a minha dica final, vamos dizer assim, desse como ler o livro dos Salmos. São apenas dicas, né? Então fica assim. É um livro que nós comparamos com um filão, nutritivo, feito de muitos ingredientes, mas que precisa ser fatiado para que a gente possa degustar. Em segundo lugar, lembrar que é um livro de muitos autores, expressam muitas experiências, expressam vivências e experiências de Deus muito diversas, tanto de tempo, quanto de lugar, quanto de filosofia de vida, quanto de gênero, né? Sexo, quanto de idade, quanto de situação. Enfim, nós temos aqui uma porção de pessoas, situações e fatos diferentes. Lembrar que é um livro que as pessoas se relacionam com a autenticidade. Outra coisa, essa autenticidade leva ele a falar diretamente com Deus. E falando diretamente com Deus, usa a linguagem que eu acredito seja a linguagem divina, que é a poesia, que toca e você não precisa entender. A pessoa fala em linguagem poética e você imagina. Você não é tanto, vamos dizer assim, o cérebro, né? Mas o coração. E finalmente lembrar que o tema do livro dos Salmos, os temas principais, lei, caminho, pecador, ímpio, conhecimento que Deus tem da gente, a direção, está tudo no capítulo 1, serve como programa, tá bom? Eu agradeço.